noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a gente possa se envolver, com a espiritualidade amiga nessa noite tão abençoada. Eu vou ler um pedaço do livro Convite à Paz, de Clayton Levy, pelo Espírito Augusto. Progresso. Amigos, sem dúvida, o progresso no caminho espiritual, tanto quanto no aspecto material, resulta da ação consciente no caminho do bem e da harmonia. Não nos esqueçamos, porém, que toda ação para resultar em progresso reclama a iniciativa de cada um. Nesse aspecto, todos nós que nos encontramos matriculados no aprendizado espiritual, em favor do nosso e do progresso alheio, somos chamados a tomar iniciativa na área de trabalho ou no campo em que atuamos. Nos momentos de dificuldade, ajudar. Nos instantes de conflitos, dialogar. Perante as experiências dolorosas, tomemos a iniciativa de aliviar. Por certo, a providência divina nos assiste diante de nossas carências e fragilidades. Todavia, se Deus por um lado não nos desampara, é justo que nós, de outro lado igualmente, realizemos nossa parte por meio da iniciativa. Fiquem em paz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro Caminho de Luz. Vamos convidar a todos que se sentem de forma confortável, elevando os pensamentos a Deus, para que possamos aproveitar desses instantes de estudo, de uma mensagem calorosa, para o nosso bem-estar. Então agradecemos a Deus, a Jesus e a coletividade de espíritos que nos auxiliam por esse ambiente salutar, repleto de luz, de paz, para que nós possamos nesses instantes receber através da inspiração do alto, que está no Evangelho, orientações para nosso consolo, para nosso aprendizado, para nos guiar de uma forma mais leve e suave. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com esse sentimento de gratidão,
pedimos a permissão do alto para dar início à explanação desta noite. Que assim seja. E conosco hoje, Senhora Elisa, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Que Deus te ilumine. Acho que tá. Boa noite. Enquanto eu estava aqui aguardando, estava vendo os slides aqui maravilhosos, e a grande maioria vem falar sobre o amor. A gente ouve falar muito sobre o amor, mas nós sabemos o que é o amor? Qual é a definição do senso comum sobre o amor? Se nós formos analisar a nós mesmos, nós amamos? Mas aquele amor mesmo que transcende a tudo, nós temos esse sentimento? Então o senso comum diz que o amor é o impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Isso aqui está um conceito tipo amor a dois. E mesmo assim, às vezes dura 1 ano, 3, 4, até 20 anos, mas enfim. E uns ficam pensando até que a morte nos separe, mas que não demore muito. Então, nós vamos percebendo que nós ainda estamos muito longe de sentirmos e definirmos o amor, mas o amor no sentido amplo, o amor no sentido crístico. Então vamos dar uma passeada assim um pouquinho na nossa evolução, para a gente não se sentir tão fora, né? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem então a Kardec que todos nós fomos criados em iguais condições, simples e ignorantes. Então, nesse sentido, ignorantes no sentido de ignorar tudo. E simples porque, como nós ignorávamos tudo, nós não tínhamos ambição para nada. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, diz que, na origem, o homem só tem instinto, apesar de biologicamente humano, mas instinto animal ainda. Quando mais avançado, porém corrompido, só tem sensação. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aonde foi parar a simplicidade e a ignorância lá da nossa origem? A ignorância, ela foi sendo desenvolvida e desaparecendo, apesar de ainda sermos ignorantes no sentido de conhecimento geral do universo, mas já crescemos muito, por quê? Porque nós nos movimentávamos pelo instinto de conservação. Conservação do corpo, de sobrevivência, conservação da espécie. Então, através do instinto de conservação, vamos assistir aí alguns filmes lá da época, do Homem das Cavernas, que nós ainda não tínhamos nem o aparelho fonador desenvolvido. Se a gente for ler o livro Revolução em 2 Mundos, de André Luiz, que é um livro bastante profundo, vai falar nesse desenvolvimento. Então, para buscar uma proteção, então, através do instinto de conservação, o homem foi se movimentando. E aí foi desenvolvendo, num processo gradativo, a sua inteligência. Até hoje. Mas ainda temos muito a percorrer. Isso em termos de
conhecimento, desenvolvimento intelectual. Mas a simplicidade. Então, à medida que o homem foi descobrindo algumas coisas, foi desenvolvendo também a ambição. Então, de um pequeno barco, daqui a pouco é um barco a motor. Do barco a motor, que é um iate, do iate um navio, e assim vai. Já não somos mais simples, porque queremos e queremos cada vez mais. Porém, para nós chegarmos a Deus, porque nós, naquele momento em que a nossa alma está de joelho, aí nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda do alto. Aí pedimos a ajuda de Deus. Mas nós temos muita dificuldade em percorrer o caminho que nos leva a Deus. Através das nossas preces, nós queremos que Deus venha até nós. E quando a situação está resolvida, a gente toca a vida para frente e esquece. Infelizmente, né? Mas para chegarmos a Deus, nós precisamos desenvolver duas asas: a do conhecimento e o amor. E é por isso que nós, então, vivemos aí patinando e sofremos tanto. Mas como é que nós podemos sair da simplicidade e da ignorância, do instinto e da sensação para o sofrimento? Essa informação nós já temos. A doutrina espírita vem trazendo para nós esse esclarecimento. Nós já sabemos disso. Mas saber é um detalhe. Então existe uma distância muito grande entre saber e sentir. Então, o sentimento, de uma forma geral, né? Todo tipo de sentimento se desenvolve na caminhada. Nós somos seres interdependentes. Nós precisamos do ar, da água, nós precisamos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino humano. Necessitamos. Pode ver que quando está aí, porque vai dar enchente. Aqui em Tubarão já, de vez em quando dá. O que a gente faz? Armazena alimento e armazena água. E vamos para o alto. É o instinto de conservação raciocinado. Então, nós estamos precisando, mas alguém plantou, colheu e levou para o supermercado o alimento. Então, nós estamos sempre nessa dependência. E Deus nos criou assim para que nós entendêssemos da necessidade que nós temos uns dos outros e começássemos a desenvolver uma harmonia e um respeito pelo outro. Precisamos do ar, e nós sabemos disso. Na época do Covid, é que pela primeira vez, pelo menos aconteceu comigo, acredito que com muitos, né? Quando a gente tinha que andar com aquela máscara, que agonia. E teve uma reportagem bastante interessante de um senhor, não era aqui no Brasil, foi na Europa, um senhor de idade. Ele esteve entubado por muito tempo. Então, quando o hospital entregou a conta era altíssima, e eles ficaram até um pouco constrangidos em entregar aquela conta hospitalar para ele. E aí, quando ele viu a conta, ele sorriu. Aí disseram: o senhor não está assustado com a conta do hospital? Ele assim: não. Eu tenho quase 90 anos e tenho tido o ar gratuitamente do Pai lá de cima esses anos todos. Então isso aqui não é nada. Mas nós esquecemos que nós respiramos pela gentileza, pelo amor de Deus. E mesmo assim, de uma forma inconsequente e insana, nós poluímos o ar. Nós negligenciamos algo que é essencial para nós. A água. Sem água nós não vivemos. Nós sabemos disso. Nós até podemos
mulherada aí sabe, existia aí um tempo atrás um regime que era passar um dia todo só bebendo água para emagrecer. Por quê? Porque não dá para cortar a água. O organismo necessita da água. Mas mesmo assim, nós poluímos a água. Quando vai chegando o período de verão, nós vamos vendo ali nas mídias as praias que são próprias para banho. Então, a gente vê a insensatez ainda do ser humano ao lidar com algo que é imprescindível para a nossa existência. O reino mineral. Para que serve o reino mineral? Então vamos ver. Para a construção de barragem, pedras decorativas, pedras medicinais, fabricação de ferramentas, de armas e para terapias alternativas. Mas a literatura espírita nos diz que o homem dorme no mineral, acorda no vegetal, se movimenta no animal e pensa no nominal. Ou seja, já passamos por esses reinos todos. E se alguém duvida, o que acontece com o nosso corpo, com o nosso organismo, se faltar algum tipo de mineral? A carência do mineral. Ferro, magnésio e tantos outros. Nós ficamos doentes. Então é sinal de que já passamos por lá. Então nós precisamos ainda do mineral. E o vegetal? Também passamos pelo reino vegetal. E nós necessitamos do vegetal, porque ali vai ter vitaminas, nutrientes para as necessidades do nosso organismo. Há uns anos atrás, na época que o mercado do produtor ainda era lá naquele antigo, agora não, já faz mais de um ano que mudou, eu fui numa daquelas bancas lá, aí um senhor disse assim para mim, ele já desencarnou, ele disse assim para mim, eu não vou durar muito tempo. Eu disse, credo, homem, está agorando a sua própria vida, por quê? Ele vendia, a banca dele é de queijo, era de queijo, agora é a esposa que cuida, está bem pequena. Mas ele era plantador de tomate. Aí ele disse, eu não vou durar muito tempo, porque eu planto tomate, a minha fonte de renda maior é o tomate, e eu sou obrigada a usar agrotóxico. E ao colocar o agrotóxico no tomate, eu também estou me contaminando. Então vocês vejam bem a contradição. É complicado. Os cuidados que nós temos que ter com aquilo que é imprescindível para a nossa vida. E o animal? Ainda nesse estágio evolutivo no qual nós nos encontramos, nós necessitamos do animal ainda para o alimento. Isso não significa que nós precisamos estar comendo carne diariamente, mas, no mínimo, uma vez por semana, nós precisamos da carne. Os vegetarianos, eles têm que fazer a reposição de vitamina B12, mas a carne contém outros nutrientes. Nós ainda necessitamos da carne do animal. Ele serve também de transporte em alguns momentos, mas, acima de tudo, é uma fonte de afeto. Quem tem um gato, um cachorro, né? Quem tem esses bichinhos domésticos em casa sabe o quanto é importante, inclusive como terapia para as pessoas que estão adoentadas, para as pessoas mais idosas, essa relação com o animalzinho doméstico. Isso faz muito bem. Então, à medida que nós vamos aprendendo a conviver com esses elementos, que é fundamental para a nossa sobrevivência, nós vamos desenvolvendo o intelecto e nos humanizando, respeitando a natureza. Vamos nos humanizando, mas e o reino humano?
como é que nós estamos nos relacionando uns com os outros. A gente está vivendo, há muitos anos, eu gosto muito de série, assistir a série italiana. Não sabia que os italianos chamavam leopardo de gattopardo. Chamam de gattopardo. E nós é leopardo. Assisti o leopardo, assisti ao turco, porque eu gosto de ver as diversas culturas. Mas o interessante é que a gente vê que aquilo que eles vão apresentar há centenas de anos atrás continua hoje. A mesma coisa. Aquela ânsia desenfreada pelo poder. Se antes, nessas séries mais antigas, era a brutalidade das armas, hoje a gente vê a violência intelectual, a coisa acontecendo de uma forma mais sutil. Então nós vamos vendo que o ser humano desenvolveu bastante na questão intelectual, científica, mas em termos de sentimento, ainda está lá atrás e deixa muito a desejar. O desenvolvimento espiritual do ser humano, ele vai passando por várias fases. Os instintos vão desaparecendo no psiquismo para que possa haver perpetuação da espécie. Com o tempo, o pensamento e a inteligência vai se desenvolvendo mais e diminuindo o instinto. Mas nós ainda temos instinto? Muito. Enquanto nós estivermos aqui, nesse processo, nesse estágio evolutivo, o instinto permanece conosco. E nunca foi tão gritante, apesar de tanto desenvolvimento, o instinto sexual. O que mais a gente está vendo aí nos noticiários? Rapto, estupro e assassinato. Então a gente vê que o instinto, para muitas criaturas que estão aí, aparentemente humanas, vivem de uma forma totalmente instintiva. Assistindo uma palestra do Rosando Kingsley, não sei se vocês conhecem, ele é profissionalmente psicólogo, mas é um grande espírito, um grande orador. E ele contou um fato que eu falei, minha Nossa Senhora, a gente se assusta. Mas lá, no período das cavernas, quando nós estávamos ainda na simplicidade e na ignorância, as criaturas foram formando o que nós chamamos hoje de equipe, mas clãs. Foram se enturmando. Mas ali era uma convivência extremamente instintiva, numa organização através do instinto de conservação. Então, as mulheres engravidavam e quando elas entravam em trabalho de parto, elas se afastavam do convívio ali do clã e elas então pariam, tinham os seus filhos sozinhas. E com esse afastamento, para ter aquele momento ali de intimidade, a gente sabe que quando a mulher ganha o neném, ela perde muito sangue. E pelo cheiro do sangue, as feras vinham e devoravam a mulher e o feto. E isso aí foi acontecendo consecutivamente. E de tanto isso acontecer, chamou a atenção dos homens do clã. A atenção no sentido de proteger as mulheres que iam parir. Então, a partir daí, começou a se desenvolver um sentimento ou uma virtude que se chama proteção. E anos e anos, vamos botar milhões de anos aí, a formação da família. É através da família que nós vamos saindo
do instinto selvagem e nós vamos nos aprimorando sobre o comando da razão, da responsabilidade. E aí nós vamos desenvolvendo virtudes. E é este conjunto de virtudes que nós vamos plantando a sementinha chamada amor. É na família. Então, imaginem um sol. Imaginem um sol com vários raios. Vários raios. Sendo que cada raio do sol, nós vamos colocar ali, quando nós desenvolvemos uma virtude. E vocês vão observar, eu vou citando algumas, vocês vão lembrar que isso aí acontece na família. O perdão, a tolerância, a fraternidade, a paciência, a renúncia, a dedicação. Não é isso que vai acontecendo conosco quando nós estamos vivendo em família? O respeito, a gratidão, a paciência, a solidariedade, são sentimentos que nós vamos desenvolvendo na família. Às vezes, algumas situações nos são impostas, como um filho doente, como um cônjuge doente, um pai ou uma mãe, que nós somos obrigados a sair de nós mesmos para ir ao encontro daquele ser familiar que está vivendo um momento de fragilidade. E é desta forma que nós vamos desenvolvendo virtudes. Não tem outra forma. E as virtudes, elas vão aparecendo aos poucos através deste exercício na convivência familiar. É por isso o Alberto Almeida, ele diz o seguinte, é um excelente palestrante lá do Belém do Pará, e aí uma senhora chega para a mãe dele e diz assim: mas que maravilha, né? Tu deve estar muito orgulhosa de ter um filho maravilhoso desse. Aí ela assim respondeu para a amiga: tu acha maravilhoso? Aí leva para tua casa. Porque é na família que nós nos despimos daquela capa social. Ali nós mostramos aquilo que nós somos mesmo. Então é entre tapas e beijos que nós vamos desenvolvendo essas virtudes. Por quê? Porque muitas vezes a gente está assim que não suporta mais. Mas na hora que aquela pessoa da nossa família precisa, ali nós estamos. Porque o sangue fala muito alto. E não tem outra forma. No livro O Semeador de Estrelas, é um livro muito bom. A pessoa que escreveu o livro, Sueli Caldas Schubert, uma excelente espírita, médium, já desencarnou. Ela fez uma pesquisa sobre as experiências do Divaldo Pereira Franco. E nesse livro ela conta essa experiência. Divaldo estava numa cidade do interior de São Paulo, a serviço do espiritismo. E aí, naquela época, ainda numa estação de trem, ele chegou cedo, entra no trem e ali fica sentado, observando pela janelinha as pessoas da estação. Então, de repente, chega uma senhora com uma jovem, nova, muito bonita. E Divaldo, por uma questão de discrição, ele só observou assim, mas não ficou encarando, como diz o outro. Mas ele observou que a mãe estava muito preocupada e percebeu que a moça ia viajar sozinha. E a mãe ali passando instruções para essa filha. E aí, quando deram ali o apito, a moça entra no trem e senta-se, então, no banco na frente do Divaldo. E à medida que o trem vai se afastando da estação, Divaldo, com a sua mediunidade, ele percebe que saía do coração desta mãe um jato fluídico de luz acompanhando o trem. Era o amor dessa mãe por essa filha. E assim foi, até perder de vista. E eis que na próxima estação o trem para
entra um playboy, um Dom Juan, o que quiserem, mas todo mundo já sabe o que é. Naquela época se usava muito terno de linho, e ele estava ali com o seu terno de linho branco, se achando um galã. Ele entra no trem e senta-se ao lado da jovem. E aí Divaldo não podia deixar de ouvir. E aí Divaldo escuta a conversa, ele envolvendo a moça. E aí então, nesse diálogo silencioso com a espiritualidade, não demora um minuto, 2 espíritos se posicionam atrás dele. Aí Divaldo diz: então todos somos filhos de Deus, mas seremos distinguidos entre aqueles que já conseguiram desenvolver algumas virtudes. Então, o que vem a ser virtudes? É uma disposição habitual para a prática do bem. Vejam bem, tem muita gente que se enfileira quando tem alguma coisa. Vai ter um bazar, eu vou lá ajudar. Pegou fogo numa casa, eu vou lá ajudar. Tudo bem, isso tem o seu mérito? Tem. Mas são situações que acontecem de vez em quando. Mas aqui diz que são virtudes habituais. Ou seja, é algo que eu já internalizei em mim. Que é a humildade, que é o respeito pelo outro, que é a gratidão, que é a predisposição em ajudar o outro. Então isso tem que se tornar habitual, não só em alguns momentos quando tem alguma situação. Isso é muito importante. E eu digo para vocês que depois de uma certa idade, eu vejo que de vez em quando o passado vem ao encontro do presente. Isso está acontecendo muito comigo. De vez em quando chega alguém e diz assim: eu conheço a senhora, essa semana foi no caixa do supermercado. Eu olhei, nunca tinha visto. A senhora foi minha professora há quase 40 anos atrás no Mauá. Claro, ela era uma menina da 2ª série. Eu disse: como é o teu nome? Quando ela disse o nome, eu disse: pelo teu nome, agora eu me lembro com quem que tu brincava e tudo mais. Mas claro que ela já era outra pessoa. Aí ela disse: eu tinha nunca esquecido a senhora, tinha tanta saudade da senhora. Imagina vocês, se eu não tivesse sido, ou pelo menos dado o melhor que eu podia dar naquele momento. E isso aí acontece sempre. Sempre. Aonde nós vamos, nós deixamos uma marca. E essa marca vai nos acompanhar, seja positiva ou negativa. E é isso que nós temos que lembrar. Que independente se estamos sendo fotografados ou não, eu corro de máquina fotográfica, né? Mas hoje em dia todo mundo gosta. Mas nós deixamos a nossa marca. Então, a virtude é algo que tem que ser habitual, tem que fazer parte de nós. Então, quando Jesus diz assim: ame ao próximo como a si mesmo, é lógico. Como é que eu posso amar ao próximo se eu não me amo? Se eu não me amo, cada um dá o que tem. Mas para eu poder me amar, eu preciso me conhecer. E aí é que nós vamos percebendo o quanto nós ainda nos milindramos por alguma coisa. Porque se a gente ouve, se alguém diz: tu tá gorda, tu tá velha, ou tu fez isso errado, ou a comida tá ruim, parará, o dia estragou. Isso é sinal que nós ainda não temos humildade. Então seria muito importante que quando alguém falasse alguma coisa para nós fizéssemos uma análise. E é dessa forma que nós vamos nos conhecendo. É um processo gradativo. Mas quando Jesus diz: ame ao próximo como a si mesmo,
existe aí uma diferença entre auto-amor e amor próprio. Então, quando alguém diz alguma coisa que nos desagrada, mexeu com o nosso amor próprio. E o amor próprio está relacionado ao ego, diferente do auto-amor. O auto-amor é o amor que nós temos por nós mesmos, independente de qualquer coisa. É quando nós já entendemos que somos espíritos imortais, que somos criados para a ascensão, para o melhor, que somos filhos de Deus e que todos nós estamos aqui para aprender. Então, no momento em que eu entendo que a morte não existe, que é uma passagem, e que eu preciso aprender para ser feliz, e que é fazendo o outro feliz que eu vou ser feliz, eu vou construindo o auto-amor. E vou gradativamente me desfazendo do amor próprio, que é o ego. Então foi este amor, acho que já deu para entender, que amor é uma série de virtudes que nós vamos construindo. Já deu para entender isso, certo? Então, à medida em que nós vamos construindo essas virtudes, que nós citamos algumas, mas vocês vão se lembrar de muitas, e que a gente vai se esforçando para vivenciar e colocar em prática essas virtudes nas 24 horas do dia. Quanto maior a virtude, como eu dei exemplo ainda há pouco, cada virtude um raio de sol, nós vamos nos iluminando e iluminando aqueles que nos rodeiam. Então, o amor deu forças a Jesus na cruz. Foi o amor que o levou a reconvocar Simão Pedro ao ministério espiritual, arrancando-o do remorso resultante da negação e da culpa. Também foi o amor que inspirou Jesus a buscar Judas nas regiões penosas do mundo espiritual. Estamos aqui falando após a crucificação. Nós todos sabemos que Simão Pedro negou Jesus 3 vezes, pelo medo, pela sua fragilidade humana. Mas mesmo assim, Jesus, após a crucificação, ele vai ao encontro de Simão e dos outros discípulos, e mesmo Tomé, que precisava ver para crer, ele mostra então suas mãos com a marca dos pregos, dos cravos, e se coloca ali visível, para mostrar que a morte não existe. Mas ele não veio para dizer, como nós fizemos, eu não te disse que era assim, eu não te falei que era assim. Nós pensamos dessa forma e agimos dessa forma. Jesus não. Jesus, ele veio por amor. E assim ele fez. E Judas, que o tinha traído, que estava lá numa região inferior do mundo espiritual, Jesus foi ao encontro dele, levando força e esperança e o perdoando. Mas não é só Jesus que esteve aqui na terra mostrando tanto amor, Nós temos amores menores, mas seres que aqui reencarnaram, que deram o seu testemunho de amorosidade, como Francisco de Assis. O pai era rico, ele renunciou a tudo em nome do Cristo e foi fazendo toda a sua caminhada, doando e distribuindo amor. Paulo deixou para trás o seu cargo, deixou para trás tudo aquilo que ele tinha, a sua fortuna, e na entrada de Damasco, então, ele tem a revelação do Cristo, ele larga tudo, e se não fosse o trabalho de Paulo, nós não teríamos o Evangelho dessa forma tão disseminada. A Madre Teresa de Calcutá tem uma história bonita da Irmã Dulce, na Bahia. Divaldo era muito amigo da Irmã Dulce. Eu não sei, ela já desencarnou, Irmã Dulce? Eu não sei, mas ela já estava bem velhinha e doente. Desencarnou? Divaldo foi visitar a Irmã Dulce naquela casa lá onde ela dirigia.
Ela já estava assim, bem adoentada, sentada numa cadeira com dificuldade para respirar. Aí Edivaldo chega e diz: irmã, pelo amor de Deus, por que a senhora está sentada nessa cadeira? Por que a senhora não vai se deitar? Edivaldo, não tem mais cama. Mas por que a senhora não me disse? Eu já vou trazer imediatamente uma cama para a senhora. Não faz isso, meu filho. Deixa eu aqui sentadinha. Porque aí, aquelas pessoas que podem ajudar, vêm aqui, me vêm sentada nessa cadeira, ficam com pena de mim e vão trazendo cama. E aí eu vou dando para os meus doentes. Gente, isso é amor. Aqui, irmã Dulce, o nosso Chico também fez tudo o que podia. Mas eu vou fazer, se me permitem, já está no final, uma leitura deste livro que eu gosto muito, Caminho, Verdade e Vida, tá? Psicografia de Chico, do Espírito Emmanuel. É a lição 86, Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleia de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Isso é para nós agora. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Está aí chegando a Páscoa, nós sabemos qual é o significado da Páscoa. Que nessa Páscoa, então, nós possamos fazer aí um inventário de nós mesmos e ver quantas virtudes nós já conseguimos desenvolver e celebrar a ressurreição do Cristo dentro de cada um de nós. Muito obrigada, que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Elisa, pela reflexão. Agradecemos a Deus pela vida, por mais essa oportunidade de reflexão, lembrando do amor de Deus sobre nós, sobre toda a sua criação, que nos auxilia, que nos reanima, que nos faz mais fortes no enfrentamento da depuração que todos nós estamos buscando nesse caminho de elevação. Faculta, Pai, a cada um de nós o entendimento desse amor divino, para que nós possamos sentir
essa imensidão de bondade que a providência divina espalha em cada um de nós. Que nas pequenas oportunidades lembremos de o quanto nós já fomos beneficiados com a bondade de Deus. Que os nossos talentos cada vez mais se despertem para a busca e ampliação das virtudes tão necessárias para o amor divino, conforme Jesus demonstrou. E que quando tivermos dúvidas, que possamos, através da fé raciocinada, entendermos o movimento na qual o Espiritismo nos convida a nos instruirmos para sermos melhores em discernimento, para refletirmos um pouco mais a respeito das nossas atitudes, dos nossos hábitos, daquilo que buscamos. Onde está o nosso coração? Com esse sentimento, Pai, de gratidão, pedimos que a cada um de nós a proteção do alto venha favorecer para que as nossas escolhas sejam mais assertivas, que possamos, nesta semana, lembrarmos de tudo que conversamos a respeito do desenvolvimento das virtudes, para que possamos nós também despendemos o amor que recebemos. Com esse sentimento de gratidão, pedimos para dar por encerrado a explanação desta noite. Que assim seja, graças a Deus.